Nos próximos capítulos da novela Elas por Elas, Natália irá abrir os olhos com relação a Marcos após uma reviravolta chocante. Natália irá perceber que foi vítima de um golpe terrível. Ao lado de Pedro, a mulher desabafa dizendo: "Agora que eu sei a verdade sobre o Marcos, agora que eu sei o que ele fez comigo, com a nossa família, Pedro, eu não posso deixar que ele escape sem consequências." Pedro arregala os olhos ao ouvir isso. Ele mal consegue imaginar o que a irmã está tramando. Meio nervoso, ele pergunta: "Do que é que você está falando, Natália? Eu nunca te vi assim. Eu sei que esse segredo do Marcos, essa safadeza que ele fez, mexeu com você. Mas eu não..." Nessa hora, Natália interrompe o irmão e avisa: "Isso não vai ficar assim. Eu vou revelar o segredo desse monstro e vou acabar com ele. Eu tenho certeza que é isso que o nosso irmão iria querer." Pedro fica tenso ao perceber que Natália está decidida a desmascarar o Marcos depois de descobrir o seu segredo. Tensa, Natália não irá poupar esforços para acabar com Crápula de uma vez por todas. Marcos entrará em desespero ao perceber que a casa caiu. Mas antes de ser preso por uma coisa terrível que fez, o jovem rapaz ainda vai contar uma coisa que nem Natália nem Pedro poderiam imaginar. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Natália for completamente envolvida por Marcos. A pobre coitada vai morar sozinha com o sobrinho por um tempo e acaba caindo nas garras dele. Pedro, extremamente preocupado com a irmã, se encontra com Carol. Em uma conversa tensa, ele revela: "Carol, eu fico muito grato de você vir aqui. Eu preciso de ajuda para lidar com a minha irmã. A Natália nunca esteve desse jeito, nem mesmo quando ela precisou ficar internada. Eu não faço ideia do que está acontecendo com ela." Carol respira fundo e revela: "Desde o dia do seu casamento, a Natália foi se afastando de mim cada vez mais. Você sabe, ela me encontrou com o Marcos e não gostou." Pedro comenta: "Eu sei disso, mas chegar ao ponto de se afastar de todos... Aquele rapaz, eu tenho certeza que ele está por trás de tudo." Enquanto os dois conversam, Natália e Marcos estão em outro local. Jogando com a cabeça dela, o vilão diz: "Você tem certeza disso? O seu irmão não vai gostar nem um pouco." Natália sorri e se aproxima. Acariciando o rosto de Marcos, ela diz: "Não se preocupe. Eu tenho certeza que o meu irmão, o meu querido irmão, ia querer isso. Tudo isso que eu estou passando pro seu nome agora, a casa, os bens, tudo deve ser seu. Bruno ficaria muito contente em saber que o único filho está amparado." Marcos é abraçado pela tia. Com o rosto onde ela não pode ver, o canalha dá um sorriso satisfeito e malicioso. Natália não percebe que acabou de passar todos os seus bens para o nome de um golpista manipulador. Voltando para onde Pedro e Carol conversam, eles são surpreendidos pela Thaís, que se aproxima. Já por dentro de todo o assunto, a jovem comenta:
Sabe, pensando agora em tudo o que aconteceu e como aconteceu, eu não consigo ver de outra forma. Para mim, o Marcos armou tudo para deixar Natália isolada dos amigos e da família. Pedro e Carol se entreolham e percebem que ela está certa. Um pouco aflito, o marido comenta: "Você tem toda a razão, meu amor. Eu preciso tomar uma atitude. Natália ficou tempo demais a sós com aquele bandido. O problema é que já é tarde demais. Natália já caiu na lábia do canalha. Passou tudo o que tem para o nome dele. Minutos depois, ela está de frente para um espelho, orgulhosa de sua atitude. Sorrindo, Natália fala sozinha: Bruno, eu não deixei o seu filho sozinho. Eu sei que ele ainda merecia mais, mas eu vou conseguir. Eu vou convencer o Pedro a fazer a mesma coisa. É isso. Eu vou falar com o Pedro. Mas antes eu vou avisar o Marcos. Ele vai ficar muito contente." Natália dá sinais de que está completamente abalada psicologicamente. Ela caminha até o quarto do sobrinho e não o encontra. Natália percebe que ele está no banheiro e não diz nada. Apenas se senta sobre a cama e espera ele sair. Nesse mesmo segundo, chega uma notificação no celular de Marcos. Curiosa, Natália estica o pescoço para ver do que se trata, ainda com um sorriso no rosto, mas ele vai sumindo lentamente ao ler a mensagem no visor do celular que diz: "Agora que tudo deu certo, eu quero a minha parte. Sem mim, você não iria conseguir aquele exame falso de DNA." Natália se choca. Ela pega o aparelho e lê as mensagens que foram trocadas com essa pessoa desconhecida. O mundo de Natália vai ao chão quando ela percebe que Marcos não é filho do Bruno, que o exame de DNA foi adulterado e, pior, que ela foi passada para trás. Em choque, Natália lê a última mensagem de Marcos, sussurrando para si mesma: "Ela caiu feito idiota. Se bem que ela é meio maluca. Então nem conta. Foi muito fácil. Eu só precisei do DNA e afastar ela de todo mundo. Foi moleza." Desesperada, Natália ouve a porta do box se abrir. Ela ajeita o celular como estava e deixa o quarto correndo. Marcos sai do banheiro e não percebe que nada foi descoberto. O canalha ainda pega o celular e manda uma mensagem para seu comparsa dizendo: "Não se preocupa, eu vou cumprir com a minha parte. Mas eu acho que ainda vou conseguir mais dinheiro dessa idiota." Enquanto escrevia, ele falava em voz alta. Natália ainda não tinha se afastado completamente e por isso conseguiu ouvir tudo. Marcos está completamente seguro de que Natália jamais desconfiaria dele. Mas o que ele não sabe é que agora já foi descoberto e que seu grande plano foi por água abaixo. Pois Natália vai mostrar a ele que pode ser muito vingativa. Porém, Marcos ainda revelará um segredo que vai mexer com a amargurada Natália. Minutos depois, ela deixa a casa apressadamente. Natália procura por Pedro para desabafar e contar tudo o que aconteceu. Pedro ouve atentamente e não fica surpreso, já que sempre desconfiou de Marcos. Tenso, ele então comenta: "Natália, eu sinto muito. Eu sei que esse rapaz ser filho do Bruno era algo que te confortava. Eu sinto muito." Firme, Natália o surpreende dizendo: "A única coisa que me conforta agora é o plano que eu tenho para acabar com ele. O Marcos não pode ficar com tudo da nossa família." Pensativo, Pedro pergunta: "Mas o que nós podemos fazer?
Você deu tudo a ele dentro da lei. Sorrindo, Natália conta o seu plano e depois completa dizendo: mas tudo isso depende se você ainda tem o contato com aquele seu amigo. Pedro sorri e responde: ainda tenho sim. Ele trabalha no cartório e vai nos ajudar. Nos dias seguintes, Natália finge para Marcos que tudo está como sempre. O rapaz nem desconfia de que já foi descoberto e nem que em breve a casa irá cair. Seguindo o plano da irmã, Marcos chega de surpresa na casa onde os dois estão morando. Marcos arregala os olhos com a visita e pergunta: tio, o que o senhor está fazendo aqui? Eu já estava de saída. Pedro pergunta: ia viajar, Marcos? Marcos não responde. Claramente nervoso, ele balança positivamente a cabeça. Em seguida, recupera a voz e afirma: não, eu só tô levando algumas coisas que eu não vou usar mais para um amigo. Pedro então diz: que coincidência. Eu trouxe um amigo para você conhecer. Marcos se assusta ao ver o homem do cartório. Nesse momento, Natália aparece e afirma: bom, Marcos, como você pode suspeitar, você foi passado para trás. E tudo que eu doei para você eu recuperei. Em choque, o canalha argumenta: mas isso é crime. Vocês não podem me enganar assim. Natália sorri e continua falando: até onde sabemos, você assinou um contrato legítimo de arrependimento. Agora, se você quer falar sobre crimes, que tal falarmos sobre a falsificação do exame de DNA que você e aquele comparsa fizeram? Não adianta tentar fingir, porque nós já sabemos de tudo. Marcos arregala os olhos, desesperado, e pergunta: o que vocês vão fazer? Vão me mandar pra cadeia? Natália se aproxima, ignora a pergunta do farsante e questiona: por que você fez isso? Por que você se passou por filho do meu irmão? Nessa hora, Marcos surpreende a todos ao revelar a verdade. Eu sou um oportunista. Eu conheci o verdadeiro filho do seu irmão Bruno. Soube da história que a mãe dele contava. E quando vi que vocês tinham dinheiro, pensei que essa poderia ser a minha grande chance. Natália fica em choque ao perceber que realmente existe um filho do Bruno. Mas o problema é que eles dependem do Marcos, um mentiroso, para conseguirem descobrir o paradeiro do sobrinho. Agora, deixe a sua opinião. O que você acha que a Natália e o Pedro devem fazer agora? Acreditar no Marcos? Ou isso é apenas mais um truque do safado? Deixe nos comentários a sua resposta. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você ficará sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!